Glória a Deus. Aleluia. Por esses dias o pastor ele tem ministrado as nossas vidas, falando a respeito, da implantação e da expansão da igreja. E muitas palavras têm sido liberadas ao nosso destino aqui. Acredito que Deus tem falado bastante aos nossos corações a respeito daquilo que Deus tem para nós. E eu quero continuar falando, a respeito disso. Eu acredito que não tem um personagem bíblico, alguém tão grudado nesse propósito. Sobre implantação, sobre expansão, sobre entender aquilo que o Senhor tem, entender os propósitos de Deus, como Davi. Alguém escolhido, alguém chamado, alguém que foi gerado no coração de Deus para implantar o poder do Senhor em meio ao caos, em meio à Babilônia. E por muitas vezes nós estamos nesse mundo de dificuldade, esse mundo que jaz do maligno, e nós encontramos dificuldade para poder implantar a palavra de Deus. E a nossa irmã Tayara iniciou o culto aqui falando a respeito de Daniel. Daniel estava num lugar onde ele nem poderia adorar, mas ele decidiu viver aquilo que Deus tinha para ele. E Davi foi um homem também que ouviu a voz de Deus e fluiu naquilo que o Senhor tinha para ele. Amém? E aqui no capítulo 17 de 1 Samuel, pode se assentar, irmãos, que a gente vai ler bastante aqui. Glória a Deus. No capítulo 17 de 1 Samuel vai falar a respeito de Davi e Golias. Diz assim o versículo 1: Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá. E acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Versículo 4. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento dos filisteus. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento dos filisteus. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora do combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: Eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Então nós vemos aqui que o povo estava em guerra. E Golias, um dos filisteus, desafiou aquele povo. Porque Golias, ele tinha convicção de que aquele povo não seria palho para ele. Então ele começa a desafiar aquele povo para lutar contra ele. E aqui no versículo 11 vai dizer que ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados.
Sabe, irmãos, nós estamos em tempos difíceis, onde nós vemos dificuldade de pregar o evangelho. Nós vemos dificuldades de adentrar em alguns lugares. Algumas vozes estão tentando dizer que nós não vamos conseguir alcançar lugares. E às vezes muitos de nós ficamos como esse povo diante de Golias. Ficamos apavorados, atônitos, diante das situações e das circunstâncias. Mas olha o que diz o texto, versículo 12. Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul. Eliabe, o mais velho, Aminadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul. Mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias os filisteus aproximam-se de manhã e de tarde e tomam posição. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. 19. Eles estão com Saul e com os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que com o grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual. E Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Preste atenção. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Glória a Deus. Tive que ler tudo porque tem pessoas aqui que não conhecem a história de Davi. Davi, ele era um pastor de ovelhas. Alguém que ficava lá cuidando dos rebanhos do seu pai, enquanto os seus irmãos eram guerreiros, iam para a guerra. E quando o povo de Israel está nessa situação onde eles estavam amedrontados e apavorados por conta daquele gigante, Davi, o pastor de ovelhas, ele se achega ali para levar um lanche aos seus irmãos.
E quando ele vê aquele filisteu gritando contra o povo de Israel, Davi fica indignado. Mas ao contrário daqueles homens guerreiros que estavam lá, Davi, quando ele escuta a voz do inimigo, primeira coisa que Davi mostra é confiança no Deus que ele serve. E eu quero falar com você sobre isso nessa noite. Através da vida de Davi, a gente pode ser encorajado a viver tudo isso que está sendo liberado para o nosso destino. Aqui o pastor tem pregado várias vezes de como fazermos para poder implantar e expandir o reino de Deus. Como a gente pode fazer para liberar aquilo que o Senhor já designou para mim e para você. Assim como ele tem dito, o ID não é para um, o ID é para todos. Todos precisam ir, todos precisam pregar o evangelho. Mas muitos de nós, muitas vezes, estamos como o povo de Israel, com medo do inimigo, com medo daquilo que pode acontecer, com medo daquilo que vai acontecer após a gente dar o primeiro passo. Mas Davi, ele chega diante de uma guerra que estava acontecendo e ele diz: eu estou disposto. Esse filisteu não é maior do que o Deus que cuida desse exército. Davi, primeiro, ele chega com fé diante dessa guerra. E às vezes nós não conseguimos expandir o reino porque nos falta fé para crer naquilo que o Senhor já colocou sobre nós. Nos falta fé para avançar a respeito daquilo que o Senhor já designou para cada um de nós. Então a primeira coisa que a gente pode aprender com Davi é que Davi tinha confiança de que Deus estava com ele. E aí quando Saul escuta aquilo, que ele, acredito eu que ele vai descobrir quem é Davi, acho que ele olhou assim e falou: meu Deus, esse camarada aí não vai conseguir. Porque era o que todos pensavam. Mas Davi, ele chega diante de Saul dizendo: olha, eu sou pastor de ovelhas. Sabe o que Davi quis dizer para Saul? Quando ele chega diante de Saul, ele quis dizer: eu estou treinado, Saul. Ele diz assim: eu sou pastor de ovelhas. Quando um urso ou um leão vem atacar as ovelhas, eu agarro eles e eu mato eles. Acaso esse filisteu eu não vou vencer? E sabe o que eu entendo? Eu entendo que aquele que é chamado, ele é preparado. E aí todos nós somos convocados a pregar as boas novas. Todos nós somos convocados a lançar à frente aquilo que o Senhor tem liberado sobre nós. E o Senhor, Ele já está te treinando para isso. Só que talvez você não tenha enxergado ainda. Enquanto Davi cuidava lá das ovelhas no pasto, Davi estava sendo treinado para aquilo que o Senhor ia permitir na vida dele lá na frente. Você consegue entender isso? Eu não sei se você está entendendo, mas aquele que te chamou já está te preparando na caminhada. Aquele que te escolheu desde o ventre, te designou para algo, ele já está te preparando. Você lembra daquela guerra que você passou? Você lembra daquela experiência ruim que você viveu e você venceu? Era treinamento de Deus para aquilo que Ele tem para você lá na frente. E foi o que aconteceu com Davi. Por que Davi chegou cheio de força para enfrentar o filisteu? Porque ele tinha convicção de que o Senhor estava com ele. Quando ele estava enfrentando o leão, quando ele estava enfrentando o urso, ele viu Deus lá com ele. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite: quantas vezes você viu Deus com você em diversas situações? Quantas vezes você sentiu o Deus presente quando você estava lá numa situação que você dizia: hoje é o meu último dia, hoje é a minha última chance, eu acho que eu não vou suportar? Quantos de nós aqui não chegamos no limite? Em alguma situação da nossa vida, seja ela de enfermidade, seja ela de dificuldade, seja ela de abandono, seja o que for. E nós chegamos diante daquela situação e a gente não conseguiu enxergar uma porta, a gente não conseguiu enxergar uma saída, mas o Deus presente estava lá com você e te deu escape.
Aquilo lá que você passou era preparação para você viver o que você tem que viver hoje. Mas aí sabe o que acontece comigo, com você? A gente fica igual o povo de Israel. Mas o gigante é muito grande. Mas a dificuldade é muito grande. Mas aquele coração é muito duro. Ah, mas aquela porta não vai se abrir. Ah, mas... A gente fica com medo. A gente fica amedrontado. A gente fica desencorajado. Sabe o que a gente faz? Papel de covarde. Porque o Senhor te revela, o Senhor fala com você, o Senhor te lança um destino. E o que você faz? Fica igual uma estátua, paralisado em covardia. Mas nessa noite o Senhor está liberando sobre nós espírito de ousadia. O Senhor está liberando sobre nós espírito de encorajamento, para que possamos vivenciar aquilo que Deus tem para nós. E o que a gente já pode aprender com Davi era a confiança que ele tinha em Deus. Ele sabia que Deus estava com ele. Quando eles disseram que Davi não ia conseguir, Davi tinha convicção, irmãos. Vamos lá, segura aí em 1 Samuel e vamos lá no Salmo 139. Salmo 139, vai aí. Salmo 139. Todos acharam? Olha o que Davi diz no versículo 13. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com Davi era convicto de quem tinha formado e chamado ele. Olha o que ele continua dizendo, versículo 15. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Irmãos, prestem atenção nisso. O Davi aqui está declarando a confiança dele no Senhor. Ele está dizendo: Senhor, eu entendo que o Senhor que me criou, que o Senhor que me teceu no ventre, eu entendo que o Senhor me fez de forma especial e admirável. E eu tenho convicção disso. E ele diz mais, ele diz: Senhor, eu tenho certeza que todos os meus dias já estão lançados, já estão determinados no teu livro, antes mesmo de eu existir. Sabe o que acontece? Acontece que Deus te fez nascer para um propósito. Deus te gerou para um propósito. E o que nós precisamos como filhos de Deus é entender para que fomos chamados. Porque quando eu entendo para que eu fui chamado, os desafios que vêm, eles não me abatem, eles me fazem avançar. Que era o que aconteceu com Davi. Davi tinha certeza que aquele que tinha chamado ele é poderoso o suficiente para sustentar ele em todos os momentos. Eu quero te deixar essa pergunta nessa noite. Será que você tem convicção daquele que te criou? Será que você tem convicção de que o Deus que te criou e te chamou já está te preparando para viver aquilo que Ele tem para você? Ele está te preparando para o dia mau. Ele está te preparando para o momento da adversidade. Porque a Bíblia vai dizer que tudo coopera para o bem daqueles que amam e foram chamados segundo ao seu propósito. Deus tem propósito. Diga para essa pessoa que está do seu lado: Deus tem propósito para você.
Sabe, irmãos, e a gente não avança, por que nós não avançamos? Por que nós não vamos avante? Por que o reino ainda não expandiu da maneira que tinha que expandir através da sua vida? Porque essa é uma responsabilidade que foi dada a você. Fala para essa pessoa aí, essa responsabilidade é sua. Amém? Essa responsabilidade é minha, essa responsabilidade é sua. Essas boas novas que te alcançaram, precisa alcançar outros. Só que qual é a voz que você tem escutado? Será que você tem escutado a voz do filisteu ou você tem escutado a voz daquele que te gerou? Olha o que acontece, vamos lá, 1 Samuel de novo. Glória a Deus. Versículo 38. Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu com seu escudeiro à frente vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência e fez pouco caso dele. Presta atenção nisso. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui e darei sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada e com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Irmãos, presta atenção. Davi tinha convicção daquilo que ele estava fazendo. Davi não precisou da armadura de Saul. Sabe por quê? Porque Saul era Saul e Davi era Davi. Não tem como você guerrear com a armadura do outro. Não tem como Deus te chamar para o propósito e você ir lá e dizer: vai você, irmão. Não, o propósito é para você, para a sua vida. A expansão é para todos, mas Deus tem um propósito específico para cada um. Foi o que o salmista declarou: o Senhor me fez de forma especial e admirável. Não tem ninguém igual a você. Deus te criou, te destinou para um propósito. Só que para que a gente possa vencer e que nós possamos alcançar o propósito do Senhor para as nossas vidas, nós precisamos primeiro ter confiança de que Deus está com nós. Presta atenção, quando você entregou a sua vida ao Senhor, Ele te deu de presente o Espírito Santo. Ele é o penhor da sua salvação, Ele é o seu guia, Ele é seu amigo. Ele que te dá destino, Ele que te coloca no propósito. E Davi tinha essa convicção. É por isso que ele estava confiante. Sabe, muitas vezes a gente fica olhando para o que a gente passou com lamúrias. Fica olhando para o que a gente passou dizendo: eu não quero passar isso de novo. Eu não quero, aquela experiência foi muito ruim. Eu não quero viver isso, eu não quero viver aquilo. Você tem que viver aquilo que Deus tem para você. Se Ele tiver que te colocar num processo que você já passou de novo, você precisa aceitar a vontade de Deus. Mas sabe o que a gente faz? A gente gosta de fugir. A gente gosta de fugir porque a gente prefere ficar prostrado, derramado, derrubado, do que se levantar e se posicionar como um guerreiro. A gente prefere ficar lambendo as nossas feridas do que ouvir a voz de Deus. Imagina, Davi foi rejeitado quando ele chega no acampamento. Não foi só o filisteu, o inimigo, que zombou de Davi, não. O seu irmão ficou irritado. As pessoas olharam para Davi com desprezo, com desdenho, dizendo: esse camarada aí não vai conseguir fazer nada. E às vezes as pessoas também olham para você dessa maneira.
Mas qual é a voz que você está ouvindo? Será que você vai ficar assim como o pastor disse, sentado nessa cadeira 10, 15, 20 anos? Ou você vai se posicionar para viver o propósito do céu para a sua vida? A voz que me guia é a voz do céu, não é a voz da terra. A voz que te guia precisa ser a voz do céu e não a voz da terra. Davi passou de entregador de lanche a guerreiro. E talvez você quer ficar só enficado nessa cadeira aí. Deus quer fazer você fluir. Não se contenta não com a maneira que você se encontra. Confia que aquele que te chamou, Ele é poderoso para operar na sua vida e para te encorajar a expandir aquilo que já está dentro de você. Glória a Deus. Vamos continuar aqui. 46. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça, disse Davi. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército dos filisteus, as aves dos céus, os animais selvagens. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará a todos vocês em nossas mãos. Irmãos, quem que te chamou? Quem que te designou? Quem que te teceu? Quem que te escolheu quando ninguém mais te queria? Era essa confiança que Davi tinha. Ele disse ao filisteu, Davi não chegou diante do filisteu e falou, eu vou te vencer, essa batalha é minha, eu tenho poder para isso, eu tenho força para isso, eu sou bom bastante, eu estudei para isso, eu fiz isso porque eu sou bom. Não. Davi chega diante do filisteu e disse, essa batalha não é minha, essa batalha é do Senhor. Você se levantou não contra o povo de Israel, você se levantou contra o Senhor. Davi chega diante do inimigo cheio de Deus e não cheio de si. E às vezes nós queremos vencer as batalhas cheio de nós mesmos, achando que a gente consegue na nossa força, achando que a gente consegue do nosso jeito, achando que vamos vencer por conta própria. Irmão, nada de bom a gente tem se não vir dele. Tem nada em nós que preste. Mas aprove o Senhor nos escolher, aprove o Senhor nos formar, aprove o Senhor nos chamar. E sabe o que nos deixa entristecidos? Que Deus nos chamou para o avanço, mas a gente vê o povo de Deus andando para trás ao invés de andar para frente. Mas eu sempre digo isso aqui, a partir do momento que a palavra chegou no seu entendimento, você tem responsabilidade de dar uma resposta para ela. Até agora há pouco você podia até dizer que não sabia. Eu não sabia, mas essa responsabilidade não era minha. Mas não, tá bom, tudo bem, vamos fingir que você não sabia. Mas a partir de agora, você está aqui, você se dispôs, você veio. E a partir do momento que essa palavra alcança o teu entendimento, você tem responsabilidade de dar uma resposta. Não para mim, mas você tem que dar uma resposta para o dono da palavra, o Senhor. Então Davi, ele vai com essa confiança, que o Senhor estava com ele, que o Senhor era o Deus da vida dele. Davi, irmãos, tinha uma fé tão grandiosa, que quando ele chega diante do filisteu, ele não diz, eu acho que vai dar certo. Ele diz, hoje mesmo o Senhor te entregará. E sabe o que acontece? Às vezes nos falta fé para ter coragem. Sabe o que é que me dá coragem e o que é que te dá coragem? É a fé. Porque quando você vê alguém enfermo e você sente o desejo de orar por aquela pessoa que está enferma, você acha que essa coragem vem de você? Não, porque para mim orar por alguém enfermo, eu preciso ter fé que ela vai ser curada. Então Davi, ele tinha fé, e por conta da fé dele, ele era encorajado a se posicionar para fazer aquilo que o Senhor
destinou ele a fazer. E sabe o que me chama a atenção? É que no capítulo 16, Davi ele é ungido como rei. Presta atenção no que eu vou falar para você agora. Davi foi ungido para ser rei, mas antes de ser rei, ele teve que se posicionar como guerreiro. Samuel chega lá na família de Jessé para caçar alguém que ele nem sabia quem era. E aí quando ele chega lá, Deus manda ele lá, o que ele faz? Ele olha para os robustos, ele olha para aqueles que tinham postura, que é o que o homem faz no dia de hoje. Deus fala para o camarada, ó, Deus vai levantar um ajudador. O cara, ele quer olhar para aquele que é letrado, ele quer olhar para aquele que tem boa postura. Mas aí Deus diz a Samuel, olha Samuel, vou te contar um segredo. Eu não vejo como o homem vê. E aí ele pega o caçula, ele pega o menor. E Deus unge Davi para reinar. Só que Samuel unge Davi hoje. E Davi não começa a reinar amanhã. Sabe por quê? Porque quando Deus procura alguém para avançar na vontade dele, no propósito dele, Deus primeiro ele vê o coração. Sabe por que Davi chega diante do filisteu, Ricardo, com aquela garra de proteger o povo de Israel? Porque ele já protegia as ovelhas no pasto. Ele já fazia aquilo que ele foi chamado para fazer. Você consegue entender isso? Davi já fazia no pasto aquilo que Deus estava preparando para ele fazer. Davi cuidava de ovelhas. Davi arriscava a sua vida por causa de ovelhas, por conta de animais. Enquanto Davi brigava com o urso, brigava com o leão por conta dos animais, Deus estava sondando o coração de Davi. Porque alguém que não está disposto a pagar o preço necessário, ele não pode governar. Então Deus, ele sonda o coração de Davi para ver se ele estava apto para estar naquela posição. E quando Deus encontra o coração de Davi apto, Davi precisa passar por um processo. Ele é ungido, presta atenção nisso, ele é ungido ao ser chamado. Mas ele não começa a governar no momento em que foi chamado. E sabe o que eu entendo? Eu entendo que o Senhor que te chamou, ele já te ungiu. Ele já está te preparando. Ele já colocou sobre você muitos dons. Ele já colocou sobre você muitas coisas. E nesse processo ele está te preparando, assim como eu disse. Muitas coisas que você passou foram permissão de Deus para te preparar para o que há de vir. Só que para mim e para você alcançar este lugar, a gente precisa ter fé. Porque só a fé vai nos encorajar a avançar. E por que eu estou falando isso? Porque se Deus revela a você algo simples a respeito do irmão que está aí do seu lado, para você falar para ele e você não fala. Deus ministra o teu ser para você ir lá abraçar o irmão, você fica com resistência. Deus diz para você, aquela casa está precisando de salvação, você fica retendo, você diz, eu não vou não. Acho que não vão me receber. Nós não estamos nem diante de um gigante desse tamanho, com essas armaduras. Nós estamos diante de situações que o Senhor tem permitido a gente viver para que nós expandimos e para que nós avancemos. Mas o que nós fazemos? A gente paralisa diante da voz do Senhor. Ao invés de avançar debaixo daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Deixa eu dizer algo para você. Tudo aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos é responsabilidade sua. Tudo aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos é responsabilidade sua. Então você que está com o seu chamado parado,
Você está desagradando a Deus. Você que paralisou diante do gigante que veio ao seu encontro, você precisa acordar para poder expandir naquilo que Deus tem para você. O que te paralisou? Qual foi o gigante que te fez parar no meio do caminho? Será que o gigante foi o pecado, que foi maior do que o amor que você tem a Deus? Será que o gigante foram as vozes estranhas que falaram ao teu ouvido que você não sabe fazer aquilo que Deus te designou para fazer? Será que foram as vozes da sua alma? Porque tem gente que não precisa nem o diabo falar, não precisa nem o outro falar, a própria pessoa mesmo já se derrota. Será que foi essa voz da sua alma que fica dizendo que você não consegue, que você não presta, que você não serve para nada? Hoje o Senhor, Ele quer implantar em nós essa convicção para expandir, essa convicção para vencer. Vamos lá. Continuar no texto. 47. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra do seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra sem espada na mão. Derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele e, desembanhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Glória a Deus. Sabe o que nós aprendemos com Davi? Além da confiança que ele tinha em Deus, além da fé que ele tinha, que deu coragem para ele avançar, a gente aprende que ele entendia que não há impossíveis para Deus. Quantos aqui creem na palavra de Deus? Você crê que isso aqui é a boca de Deus? Você crê que tudo aquilo que Deus fala, Ele cumpre? Então nós precisamos pôr isso em prática. Não adianta eu ler a Bíblia e dizer, nossa, Deus pode fazer. Mas e quando Deus envia você para fazer? A palavra dele perde a validade? A palavra dele perde o poder? Quem é que pode invalidar a vontade de Deus? Então por que quando ele coloca a palavra na sua boca, quando ele coloca o dom na sua mão, quando ele coloca a espada na sua mão, você trava a palavra que é dele, você para o propósito que é dele, você procrastina a vontade que é dele? Irmãos, a igreja precisa avançar. E eu acredito que existem muitos homens na Bíblia que viveram coisas grandiosas. Mas quando eu olho para a vida de Davi, o improvável aos olhos de muitos, eu enxergo que se Deus está comigo, eu posso avançar. Eu enxergo, se eu tiver fé para crer na palavra que Ele liberou ao meu destino, eu não vou ter medo, eu vou ter coragem para fazer o que Ele mandou. E eu creio que se a palavra dele é viva, poderosa e eficaz, ela pode fazer o impossível. Era impossível aos olhos do povo de Israel aquele gigante ser derrotado. Mas por um acaso há impossíveis para Deus? Será que Deus operando alguém pode impedir? Não pode. Mas sabe o que acontece? Nós não conseguimos confiar que o Deus que nos gerou, que nos responsabilizou, o Deus que nos ungiu, o Deus que nos salvou, pode nos usar inteiramente. Você consegue entender isso? Eu quero dizer para você que você só vai desfrutar daquilo que Deus já falou ao teu respeito, se você
tiver convicção, se você crer, se você se posicionar. E sabe o que é interessante? É que a palavra de Deus vai dizer assim: encontrei o meu servo Davi e com o meu santo óleo ungi. Vamos lá em Lucas. Lucas 4. Lucas 4, versículo 18. Lucas 4, versículo 18. Você achou aí? Glória a Deus. Vamos ler o versículo 17. Diz assim: Jesus disse, foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. O profeta Isaías já tinha descrito aquilo que aconteceria. E presta atenção, isso é para mim, isso é para você. O Senhor nos ungiu para quê? Para pregar as boas novas. E o que eu e você temos feito? Por que lugares ainda não foram alcançados? Talvez você vai dar desculpa e vai dizer: porque não é tempo de Deus ainda. Porque Deus ainda não falou. Lógico que Ele falou, já está escrito. Quando Ele falou lá para os discípulos, Ele também falou a mim e a você: ide por todo mundo. O povo de Deus tem até medo de falar, né? Ide por todo mundo. Tem que ter medo não, irmão. Tem que pregar a palavra de Deus. Tem que expandir essas boas novas que chegou ao meu e ao teu coração. E talvez, eu posso dizer aqui que talvez 90% do povo que está aqui já sabe disso. E o porquê que não está expandindo? Por que não está acontecendo? Porque é necessário confiar que aquele que te chamou, Ele vai fazer através da minha e da sua vida. E eu pude aprender nesse texto com Davi que a confiança dele em Deus levou ele a passar pelos processos necessários para chegar onde Deus queria por ele. E sabe o que acontece? Tem muita gente aqui que já era para estar em outro patamar. Já era para estar no avanço do Evangelho. Já era para estar onde Deus queria que tivesse. Mas sabe por que não está? Porque tem medo de passar pelos processos. Tem preguiça de fazer a vontade de Deus. Como assim, pastora? Preguiça? Sim, preguiça. Preguiça. Porque existem ordens bíblicas e ele diz: medita na minha palavra de dia. O que prepara você para pregar as boas novas? Se você não medita, você não está preparado. Aí sabe por que tem muito crente que não prega, pastor? Que não conhece de Deus. Aí tem medo de passar vergonha dentro do lar. Tem medo de passar vergonha na rua. Confessa aí para você mesmo, não precisa confessar para mim não. Não vai, não consegue ir. Porque tem medo. Está como o povo de Israel. Não, se eu for lá é desviado, vai me confrontar na palavra. O que eu vou falar? A preguiça nos impede de estar no propósito. Eu nem sei porque que Deus está mandando falar de preguiça. Mas às vezes a gente acha que a preguiça não é pecado. Só que a preguiça às vezes está acabando com o nosso dia, com a nossa vida.
E a gente não está tendo consciência do que aquilo que Deus nos chamou para ser, nós não estamos sendo. Que os lugares onde o Senhor gostaria que nós estivéssemos, nós não estamos indo. Por quê? Porque nós fizemos uma tenda para nós ali, ó. Você faz dessa cadeira a sua tenda. Você tinha que ter prazer de levantar e dar o lugar para o novo convertido. Mas como eles vão vir se não tem quem pregue? Como que pregarão se você não se dispõe aí? Se quando Deus quer te levantar, você quer enviar o outro. Irmãos, que essa mensagem alcance o teu coração nessa noite. Que o Espírito do Senhor que te ungiu para pregar as boas novas, que o Espírito do Senhor possa derramar encorajamento sobre o teu ser. Sabe por quê? Porque a gente chega com muita fome, muita sede. A gente chega com muita empolgação no Evangelho. Mas os dias vão se passando. E o que é mais triste é ver quem era para estar avançando, procrastinando. Dizendo, não é para mim não. O meu tempo já passou. Não, já aprendi, o que eu aprendi tá bom. Davi só virou rei porque ele fazia o trabalho dele bem enquanto ele era pastor de ovelhas. Davi só se tornou rei porque quando ele se posicionou para lutar contra o povo de Israel, ele fez bem aquilo que Deus destinou para ele fazer. Sabe por quê? Porque às vezes tem gente que fica esperando ser ungido para fazer. Mas quando você se achegou a Cristo, você já foi ungido pelo Senhor. Você já foi ungido para esse propósito. Você já foi ungido para pregar as boas novas. Se coloque de pé.